que eu quero que aconteça na minha vida? Quero dar um significado diferente ao meu viver nesta última e bela fase da minha vida? Ou quero ficar à espera de que as coisas aconteçam por osmose? E aí foi quando essa história de ser coach, a pergunta básica, o coach, diferentemente do psicólogo, que de uma forma muito adequada pauta as suas ações, pauta suas terapias, baseado no passado, na história do paciente. Como coach, não. No coach, meu compromisso é com o que eu quero que aconteça. Como que eu posso levar um coach, no caso eu mesmo, a viver com sentido, a dar sentido àquilo que eu quero que aconteça. Então eu me vi diante dessa oportunidade, né, e me perguntei, então, o que é que eu quero fazer acontecer agora nesta fase da minha vida, após os 60 anos? E foi quando comecei a ver que as minhas ações se orientavam nesse sentido. O tal curso de especialização que eu fiz nos Estados Unidos, a que me referi antes, aprendi muito, busquei muitas ferramentas e comecei a atender pessoas que me procuravam, executivos de empresas que estavam em vias de se aposentar e não sabiam bem o que iam fazer neste novo momento. Então, tive 3 coaches bancários. Eu acho talvez seja significativo o fato da história profissional de um bancário, mas eram 3 pessoas, 3 gerentes qualificados, assim, que se viam diante disso. Na verdade foram 4. Todas elas tinham um traço comum, que era o seguinte: contavam os dias para se aposentar. Essas pessoas, nas suas histórias, quando me procuravam, tinham esse traço comum: o que eu vou fazer? Porque era como se tivesse se dado conta de que elas eram muito mais do que o fazer que faziam como bancários. E isso foi um traço muito interessante. Foi a primeira vez que eu trabalhei com a perspectiva de um coaching biográfico. E comecei a trabalhar com essas pessoas no sentido de, olhemos para trás, mas com o propósito de ressignificar. Não para reviver o que passou, mas ressignificar isso. E responder essa pergunta: o que é que eu quero que aconteça? Isso foi muito bom. Foi uma experiência muito importante para eles e ao mesmo tempo também para mim, porque eu me via vivendo essa história. Então a oficina está orientada para isso. A oficina de Ressignificando a Aposentadoria está orientada a responder essa pergunta. O que eu gostaria que acontecesse na minha aposentadoria, ou o que é que eu quero que aconteça? Naturalmente, a minha resposta foi o que é que eu quero que aconteça. E eu queria levar essa possibilidade de responder essa pergunta na sua vida também. Você não precisa ficar à mercê das situações. Você pode optar por querer escolher, sabendo-se dentro de um quadro, de um sistema maior, do qual você é parte e do qual você brilha como estrela numa constelação maior. Mas você brilha e tem seu brilho. Nesta oficina eu quero ajudá-lo a resgatar este sentido de ser estrela, de ser fonte, de ser energia. Sabe? Porque é isso que eu sinto dentro da minha alma. Então, pragmaticamente, diante de toda essa reflexão, começo a oficina falando de 3 horizontes de crescimento. É um horizonte que eu denomino de H3, que é um horizonte visionário. É um horizonte que está repleto de ações que nos levam à concretização dos nossos sonhos. Possivelmente coisas que ficaram para trás em nossa jornada para ter. É hora de resgatar. Que visões são essas? O que é que eu quero que aconteça? O que é que me aparece nesta minha tela mental quando eu penso em H3?
Mas ao mesmo tempo também vem junto um horizonte H2, estou me aproximando de lá para cá, que é um horizonte já povoado por projetos que sem os quais eu não vou dar sentido às coisas de H3, às visões de H3. Eu penso em projeto porque projeto tem início, tem meio, tem fim, e é por meio deles que eu vou conseguir fazer acontecer o que eu quero fazer. E por último tem o meu H1, que é o momento imediato, que é o meu futuro imediato. É amanhã, depois da manhã, que me requer ações muito concretas que têm a ver com minha própria subsistência. Ou eu faço o que eu tenho que fazer hoje, aqui e agora, ou não tem H1, não tem H2, nem tem H3. Mas eu preciso fazer um H1 com sentido, que vai exatamente no sentido de H2, de transformar os meus projetos que estão escritos, bem desenhados, mas que ainda não vieram ao nível da ação, e tenho que colocar esses projetos em marcha, esses projetos concretizá-los para que os meus sonhos de H3 venham à tona e se tornem realidade. Acho essa distinção dos 3 horizontes de crescimento ou de evolução do ser muito significativos. Então, e o interessante é que eles não são estanques, não são horizontes separados, eles convivem num pipeline, como se fosse um conduto em que os 3 convivem simultaneamente. Neste exato momento, esta minha ação aqui agora diante da câmara, eu estou cuidando de agora mesmo em meu H1, estou cuidando de H2, porque por trás dessa gravação toda, dessa conversa com você, tem um projeto que está pautado, digamos assim, ilustrado por esta oficina de aposentadoria, mas tem um sonho mais adiante, que é o meu H3. Então você vê que essa mesma ação que eu estou fazendo, ela tem um propósito e ela se encontra nesses 3 horizontes. Eu quero levar isso para você e a primeira coisa que nós vamos fazer na oficina é exatamente isso. Você vai se deparar diante da pergunta: quais são os meus 3 horizontes de crescimento ou de evolução nesta fase da minha vida? Eu lhe garanto que vai ser muito importante e muito significativo para você. De modo que, uma vez que a gente tenha mapeado esses 3 horizontes, a gente vai ver coisas, assim, ações que eu faço e que já não fazem nenhum sentido, que eu não preciso mais estar fazendo. Tem que fazer outras coisas, adquirir uma nova habitualidade. Da mesma maneira, cumpre perguntar o seguinte: o que é que eu não fiz até hoje e que eu preciso fazer? Então, com tanta experiência de vida acumulada, do que eu sou capaz de criar? Então, você também vai ser instado e levado a responder essas perguntas na sua vida. Também vai se deparar com coisas que você já faz, na verdade, mas que acha que pode fazer melhor. Ou seja, eu também quero lhe questionar, quero lhe desafiar a olhar para aquelas ações que você já faz, mas que pode fazer melhor. Você sabe que é capaz de fazer melhor. E por último, as coisas que você busca fazer com tanta perfeição que não consegue fazer o bom porque está entretido e buscando fazer o ótimo. Solta o ótimo, faz o bom, faz o que você consegue fazer. E está bem assim. Então são 3 âmbitos de ação em que você vai ter a oportunidade de estar refletindo, mas não de uma maneira solta, não são perguntas ao léu. Você também estará sendo apresentado durante a oficina o conceito de comprometimento, compromisso. Porque isso tem a ver com aquela primeira pergunta que eu coloquei: o que é que eu quero que aconteça? Então não é um sonho, não é um desejo qualquer. Para você fazer o que você quer que aconteça, você tem que, antes de qualquer coisa, se comprometer com algo. Qual é o seu compromisso?
com o que você está comprometido? Não é uma pergunta trivial de responder. Mas quando você compreende que todo compromisso envolve uma tarefa prática, concreta, pragmática, quando você compreende que todo compromisso nessa estrutura envolve relações com entidades, com outras pessoas que fazem parte da sua teia social, e você se pergunta qual a qualidade dessas relações, e por fim, quando você se dá conta de o que dá sentido a esse fazer, desta tarefa, dessas relações, é o ser que faz, o ser que se relaciona, então a noção, a dimensão da identidade, com que identidade eu estou fazendo o que eu estou fazendo, isso toma um sentido diferente. Então, resumindo e concluindo até, você vai se deparar com uma tríade de compromissos, em que o seu comprometimento passa por assumir um compromisso que você vislumbra, você visualiza como uma tarefa por fazer, relações que eu preciso desenvolver ou aprimorar, e agir desde o ser que você é, do seu mais profundo, da sua mais profunda identidade. E você, diante dessas dimensões, é que você vai cruzar com aquelas ações a que eu falava, né? Assim, o que é que eu preciso criar? O que é que eu preciso deixar de lado, eliminar, que não me serve mais? O que é que eu preciso melhorar? E o que é que eu preciso baixar a bola e deixar de perseguir tanto a perfeição e fazer bem o que eu sou capaz de fazer? Então, você vai sair de lá, no mínimo, eu vou pedir para você 2 ações desse tipo, de cada uma dessas coisas. Você vai sair de lá, no mínimo, com 24 ações concretas, sabe, que você poderá desenvolver no desenho deste projeto, que não é um projeto de aposentadoria, é um projeto de vida, é um projeto distinto, é um projeto em que, mais do que ter o que você sempre buscou, é um projeto para você ser o que você sempre foi, sabe, o que você é, em sua essência. A oficina vai te levar a esse lugar, sabe, esta é a minha promessa, eu vou estar junto com você. E a gente vai fazer isso juntos, porque é esse o sentido do viver nesta nova fase.